Alô Piracicaba, alô Brasil, começa mais um Néder especial e hoje ao meu lado o ex-prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, nos dá a honra da sua presença para a gente conversar de um assunto muito importante para Piracicaba. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, colocou Piracicaba como uma cidade com nota boa, numa posição extremamente saudável em termos de saúde fiscal. A gestão fiscal dos últimos anos foi aprovada nessa pesquisa e os dados foram levantados justamente durante o governo do então prefeito Gabriel Ferrato. Vamos conversar mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos envolvendo Piracicaba e o Brasil. Gabriel Ferrato, boa noite, prazer tê-lo de volta aqui com a gente. Boa noite, Néder, é um prazer estar com você, com aqueles que te acompanham. E é sempre bom a gente debater questões que interessam, né, a população de Piracicaba e ao Brasil. É sempre bom a gente estar com você discutindo aspectos que são de interesse da sociedade. Perfeito. E esse interesse todo ficou ainda mais forte para nós piracicabanos com os números da pesquisa, né? São dados importantíssimos. Foram coletados dados no último ano teu como prefeito, é isso, Gabriel, em 2016? Anualmente, os municípios todos do Brasil são obrigados a encaminhar os seus dados orçamentários, financeiros, oficiais ao Tesouro Nacional, à Secretaria do Tesouro Nacional, Brasília. Certo. Todos os municípios fazem isso, nesse ano todos. Quer dizer, a rigor, todos são obrigados a fazer. Caso contrário, o prefeito tem uma série de problemas, inclusive não recebe verba nenhuma do governo se não fizer isto, não consegue empréstimo, não consegue financiamento, enfim, tem uma série de sanções por conta disso. Municípios muito pequenininhos, em especial a do norte, alguns do nordeste, né, em geral não encaminham. Aí passam a ter, já vivem uma situação difícil, passam a ter mais dificuldades ainda. Mas dos 5.562 municípios brasileiros, acho que esse é o último número oficial, mais de 4.900 encaminharam 2016, né? Todos os anos a gente caminha e 2016 também foi encaminhado. E eles fazem todo ano, a Firjan sempre faz, todo ano, uma análise de todos os indicadores que eles consideram relevantes do ponto de vista da gestão fiscal. O que é isso? Como é que foi a gestão dos prefeitos em termos da saúde fiscal ou financeira dos municípios? O que eles olham? Olham a questão da arrecadação, se o município atuou para arrecadar recursos próprios, olha as despesas, em especial despesa de pessoal, para ver se não extrapolou, né, os limites aí da lei e se não estão em estado já terminal nesta área. Perfeito. Olham se o endividamento é alto ou baixo do município, portanto, o custo da dívida dos municípios, e olham um elemento que eles consideram essencial, mas depois eu vou levar isso em conta na minha reflexão, os investimentos realizados, né? Então, nós estivemos muito bem em todos os itens, e, portanto, temos saúde financeira, fomos considerados uma boa gestão fiscal, né? Então, portanto, um bom uso do dinheiro público, mas nossos investimentos no último ano foram baixos. E aí nós perdemos pontuação por conta dos investimentos serem baixos. Mas aí eu consigo explicar isso na hora certa, né? Sim, sim. De qualquer maneira, o que fica que eu consegui, e aí precisa contextualizar também. O Brasil 2015, ano da crise da Dilma, 2016, ano da transição do Temer. Esses 2 anos, o PIB do país, acumuladamente, caiu mais de 8%. Né? Bom, significa que a produção do país caiu mais de 8%. Significa que a renda do país caiu mais de 8%. Portanto, a arrecadação de todos os municípios do país, já desde 2004, mas 15 e 16, foram os piores anos da história, né, despencou. A arrecadação de todos os municípios despencou. É por isso que aí você vê as crises nos estados, inclusive Rio de Janeiro, estado... Um caos.
desculpe, falimentar, está falido. Minas não está muito diferente do Rio. O Rio Grande do Sul, há algum tempo com dificuldades, também em estado crítico. Esses dias, acho que ontem, saiu uma notícia, não sei se você viu, do Distrito Federal, Brasília, né, que é um estado diferente, né, e que tem muito aporte de recursos do governo federal ali. Por exemplo, a polícia toda lá é paga pelo governo federal, né, até por ser a sede de governo. Então eles têm um gasto a menos. Agora, julho, agosto, ameaçando parcelar os salários. Brasília, Distrito Federal. E vai acontecer isso em cadeia em outros estados do Brasil, né? Os municípios todos tiveram dificuldades, todos. Então, veja, administrar 2015 e 2016 foi... não, foi muito difícil. Mesmo assim, nós conseguimos encerrar, e esses indicadores estão indicando, né, que eles consideram uma boa gestão fiscal 2016. Agora, o que eu passei pessoalmente, não tenha dúvida nos alguma, 2 últimos anos para chegar a uma boa gestão fiscal, só eu sei. Só eu sei. Eu sei, e minha equipe também lá de governo sabe, né? Os secretários sabem o quanto a gente teve que, nos 2 últimos anos, aperta aqui, aperta lá, faz isso, faz aquilo, para poder terminar de forma adequada ao governo. Agora, a crise do país, Néder, essa que veio e que está aí ainda, agora esse ano estancou-se a crise, né? Está zerada, não está despencando. Mas os 2 últimos anos, 2015 e 2016, a arrecadação, em termos reais, despencou. E qual é o problema da gestão disso? Você tem uma arrecadação caindo em termos reais e as despesas não caem. E por que as despesas não caem? Você acha que eu, prefeito, vou deixar de atender a saúde? Não pode. Vou deixar... O que eu faço com as escolas? Tem que funcionar. O que eu faço com cuidar da cidade? Tem que cuidar, cortar o mato, fazer recap, tapar buraco. O que eu faço com a assistência social? Tem que fazer assistência social. Aliás, mais ainda nesse período, porque a crise teve o desemprego levou muita gente a uma situação pior em termos de renda e qualidade de vida. A saúde, uma pressão absurda, né, porque as pessoas perderam plano de saúde, perderam renda, vieram para o SUS. Enfim, um conjunto de 2015 e 2016 que, para a gente equilibrar tudo isto, foi terrível. Eu passei 2 anos que nem apareci direito, né? E, aliás, um dos elementos aí, entre tantos, né, da minha não candidatura ou recandidatura, né, a prefeito, tinha a ver com o seguinte: se eu fosse para campanha eleitoral, Néder, eu ia ter que abandonar um pouco a administração. E não dava. No momento difícil do muito país, difícil, né? Não dava. Eu disse isso várias vezes em 2016, olha, eu prefiro ficar até o final do governo, não me candidatar, para poder fazer a gestão adequada até o final. E aí o resultado está aí, né? Esse indicador que coloca Piracicaba numa posição razoável. Não significa que estamos bem, como estivemos no passado, porque lá sobrava dinheiro, né? Pegar o governo Lula, os 8 anos, ali tinha dinheiro, né, a rodo. Os municípios tinham muito dinheiro, os estados tinham muito dinheiro. Quem foi prefeito naquela época teve mais recursos. Muito, né? Os investimentos altíssimos e tal, né? O Gabriel, o que chama a atenção é que 4 das 5 maiores cidades da região de Campinas, a pesquisa aponta que o levantamento, no caso, aponta que elas estão em situação fiscal difícil ou crítica, inclusive a própria cidade de Campinas e a cidade de Americana, né? Piracicaba seria aí, de acordo com essa pesquisa, aquela que tem gestão indicada como boa, a melhor colocada dentro dessas 5 cidades. Maiores cidades da região de Campinas, isso realmente é um grande prêmio para o piracicabano, para a piracicabana, que realmente elegeu o Gabriel, e é um trabalho que hoje, evidentemente, é bastante comemorado, né? Porque o que mais se pede na vida
política do Brasil no momento é a responsabilidade com os recursos públicos. Exato. E quando você vê um governo que terminou ao final de 2016 com essa aprovação, com esse reconhecimento, que é um reconhecimento que acaba sendo para a cidade. Quem leva a grande fama, o grande mérito é o município, né? Porque o município fica realmente muito bem avaliado em termos nacionais. Fica, e mais ainda, né, Éder? Olha só, eles olharam só a gestão fiscal. Se olhar os números, e aí tem uma outra pesquisa que é da Macroplan, né, que pegou 2015, né? Que pega indicadores sociais, saúde, educação, segurança, etc., saneamento, nós estamos em segundo lugar no Brasil, dos municípios acima de 200 mil habitantes. Segundo lugar no Brasil, nos indicadores sociais principais. Então você veja, o que a gente tentou fazer em Piracicaba, uma combinação de gestão correta dos recursos públicos, de um lado, e de outro, uma atenção muito focada naqueles que mais precisam do município, e aí é saúde, educação, né? E, fundamentalmente, né? E depois, do outro lado, o saneamento básico. E os números que a gente tem, até os financiamentos que eu já fiz, e o SEMAI vai continuar tocando aí nos próximos 2 anos, a gente conseguiu recursos aí importantes do FEIDRO, etc. Não é? Nós vamos chegar, para mim, em 2019, com os melhores indicadores do Brasil. Com tudo que já fez e com tudo que vai acontecer ainda. Só não, por que estou dizendo isso? Que não ficamos em primeiro lugar no Brasil porque a nossa mortalidade infantil estava acima de 10. Em 2016, eu, junto com a equipe lá, trabalhando fortemente essa questão, a equipe de saúde, baixamos para o menor nível histórico da cidade, 8,75. Piracicaba nunca teve essa mortalidade infantil tão baixa, que aliás é difícil manter, tão baixa que a gente atingiu. E nós tínhamos um problema na perdas de água. Nós temos tratamento de esgoto 100%, mas perdas de água em torno de 50%. E todos os investimentos que começaram já em 2013 e vão continuar agora para os próximos anos, já com dinheiro garantido, mais de 20 milhões de reais garantidos. Em 2018 terminam os investimentos, portanto, os dados que foram analisados em 2018, se a mortalidade infantil continuar baixa, né, deve colocar Piracicaba em primeiro lugar também. Enfim, é um trabalho, não só olhando a minha gestão, mas deixei também encaminhado aí o futuro de Piracicaba, né, em alguns indicadores críticos Sim. de qualidade de vida do município, né. Então é isso. E olha, não é fácil pelo seguinte, às vezes, por exemplo, São Pedro ficou em segundo lugar no Brasil, aqui do lado, né, em gestão fiscal. Mas veja a diferença. De tamanho, de tamanho e mais. E mais. Tem as dificuldades que Piracicaba tem? Não. A migração, gente que vem de fora para se estabelecer aqui, principalmente esses núcleos que aparecem de favelas e tal, vão para São Pedro? Não, vem para Piracicaba. Aí eu tenho a pressão na creche, a pressão da saúde que é absurda e assim por diante. Para se ter uma ideia, só tem um número, 40% do que se atende em Piracicaba em saúde é gente de fora. Olha só. Fora do município. Quer dizer, a rede pública nossa é extremamente saturada. Ela é muito boa e acaba sendo saturada porque tem 40% de atendimento, exames, internação e tudo mais. Eu me lembro uma outra vez que você esteve aqui com a gente, que você falou até na questão das ambulâncias, que atendem outras cidades também. Né? Sim, aí nós conseguimos, no terceiro por quarto ano do governo, né, porque a gente, além do paciente vir para cá, a gente tinha que buscar o paciente nas cidades vizinhas. Né? Aí conseguimos com os prefeitos, né, um convênio em que eles pagassem um per capita, assim, 50 centavos por habitante, e a gente faria esse transporte. Só que muitos não pagaram.
Essa conta ficou. Assim como muitos não pagaram o atendimento de saúde que eles são obrigados a pagar. Para nós também não pagaram, né? Também não foi pago. Não foi pago. Então tem lá uma dívida, se for cobrar, acho que é em torno de uns 10 milhões de reais que não pagaram. Teriam que repassar para Piracicaba, não repassaram. Então veja, a pressão é muito grande para o município. E, portanto, se o segundo do Brasil como São Pedro, a gente não vai conseguir ser do ponto de vista fiscal, né? Fora todo o resto, né? Uma cidade como Piracicaba é de uma complexidade muito maior, né? Tem que investir em tudo, né? Em tudo que você imaginar. Esporte, cultura, meio ambiente, educação, saúde, habitação, né? Infraestrutura urbana, né? As vias, o trânsito, tudo isso exige muito dinheiro, né? Então o custeio da prefeitura, por você manter a cidade funcionando como ela está hoje, vai quase todo o orçamento da prefeitura. Então, não é fácil você equilibrar isto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que fica, né, Néder, é isto que a gente deixou como herança, né? Sim. E além do que, claro que as dificuldades continuam também, não vou negar, né? Porque enquanto a economia não recuperar, né, os prefeitos desse país todos vão estar em dificuldades, né? A economia precisa recuperar, porque recuperando a economia, a arrecadação sobe junto. Sobe junto. Né? Mas fica isto, e além de uma outra coisa, né, que é importante, não se pode acusar, isso também é relevante, de desvio de recursos, que é a grande questão desse país. Esse é o grande problema. E quando se fala, por exemplo, no Gabriel Ferrato, as pessoas lembram de algumas características, a responsabilidade nas finanças, a credibilidade, o respeito ao dinheiro público, a seriedade. Você não tem aquela característica de, na linguagem popular, dar o passo maior que a perna, muito pelo contrário, você realmente faz as coisas, e sempre foi assim, de uma maneira muito bem equilibrada financeiramente. E esse perfil teu não é o perfil da grande maioria dos administradores brasileiros. Resta ver como é que nós estamos hoje nesse Brasil afora. Nós temos administradores horríveis aí em toda a parte do país, e essa sua característica responsável hoje é algo realmente muito pouco visto por aí, né, Gabriel? Tem várias coisas. O que eu ouvi lá naquele gabinete, né, sobre como funcionam as coisas por aí, até em outros municípios, me deixava escandalizado, né? Dos fornecedores para esses outros municípios. Então aqui a gente, de fato, pode conversar com qualquer fornecedor da prefeitura, seja aquele que fez obra, seja aquele que vendeu coisas para a prefeitura, de qualquer natureza, a seriedade com que foram tratados, a concorrência era a concorrência mesmo, não tinha favorecimento e assim por diante. E a outra coisa que eu acho relevante, né? Daí eu acho que isto falta também, se aliar a questão financeira à questão técnica. Eu sou muito chato do ponto de vista da técnica. Eu acho que tudo, em princípio, tem que ser perfeito. Claro que a perfeição é uma meta, né? Mas você não pode deixar fazer, por exemplo, obras mais ou menos. Eu nunca permiti isso. E aconteceu, viu? Não por culpa minha. Aconteceram algumas coisas que eu não gostei. Mas eu chegava e apontava. Olha, os fiscais não estão atuando direito. Não é possível. Vão em cima da empresa, cobrem qualidade e tal. Mesmo assim, algumas coisas fugiram do padrão. Mas se você olhar a maioria das obras que a gente fez, não fizemos muitas, até porque não tínhamos dinheiro para fazer tanto, né? Mas fizemos obras importantes, né? A Centenário, obras visíveis, assim. Fizemos 800 obras. 800 obras? Entre pequenas, médias e grandes. Mas as grandes é que aparecem, né? Então, se pegar uma Centenário... Ali foi feito um trabalho... Trabalho técnico magistral. Jamais feito antes, né? Nunca feito na história de Piracicaba, na história. Né? O que a gente fez também na Renato Wagner, ali ao lado do Rio, só o projeto demorou 1 ano para a gente discutir. Só o projeto. O que vamos fazer ali para recuperar aquela área?
Então são coisas de qualidade, né, que fica para o resto da vida. O primeiro ano de governo, não sei se você lembra, a Ponte Pêncil, a antiga, né? A primeira Ponte Pêncil. Olha, está ameaçada. Bom, está ameaçado o quê? Não, tem risco. Bom, então vamos fechar. E fechamos. Acho que ficamos 1 ano com a Ponte Pêncil fechada. Aí, o que eu vi? Sempre tinha uma reforminha naquela ponte. Uma reforminha. Passava 1 ano, uma outra reforma. Outro ano, mais uma reforma. Todos os anos, ou cada 2 anos, tinha uma reforminha na Ponte Pêncil. Falei, não, acaba com isto. Vamos fazer, né, o melhor. O melhor. Mas para fazer o melhor, tivemos que fechar a Ponte Pêncil durante 1 ano. Ninguém hoje lembra mais, claro, mas na época criticavam, olha que absurdo. Tanto é que a Festa das Nações, as pessoas não puderam entrar por lá, aí ficou aquela crítica. Eu nunca liguei para isso, porque eu sei que as coisas passam, né? Mas a Ponte Pêncil que a gente reformou é para 30, 40 anos. Ninguém precisa mexer mais durante os próximos anos. Então, esse tipo de olhar, que é o técnico, né? Você paga mais. Mas você faz uma obra que pela praticidade, pela eficiência técnica, né, o recurso ele é investido uma vez só. Isso, você gasta na primeira vez mais. Mas ao longo dos. Mas ele é mais barato no longo prazo. Né? Fica mais barato. Porque toda reforminha custa. Eu fiz uma coisa elementar, né, na gestão. Eu fui secretário da Educação, né? Sim. Eu ia para as escolas, inaugurar a escola, eu olhava assim, mas, meu Deus, essa serralheria, né, que são as portas de ferro e vidro, as janelas, já tinha ferrugem. Na inauguração, não é possível, mas por que isso? Bom, aí eu fui entender depois por que acontecia isso e tal. O que eu decidi, já no final da minha gestão como secretário, mas como prefeito foi definitivo. Todas as janelas e portas, a partir de agora, em todas as áreas, todas, não é só de escola, tudo que a gente for fazer na prefeitura vai ser de alumínio. Fica mais caro? É mais caro, mas é para o resto da vida. Dura é para o resto da vida, não vai enferrujar nunca. Se você for no banheiro sanitários lá da Rua do Porto, os 2 públicos que tem lá, 2 sanitários públicos que tem lá, vai ver. Agora a porta lá é de alumínio, não é mais porta de ferro. E ferruja, né? Enferruja. Tem que ficar trocando ou arrumando, né? Não, tudo de alumínio. Então são coisas que você paga mais, fica mais caro. Mas no longo prazo a prefeitura vai gastar menos. Então são coisas assim, eu poderia citar N exemplos dessa natureza, que foram decisões minhas, pessoais. Eu não ouvi o secretário olhar para isso, eu olhei e vi. Né? Se você pegar os recaps, 90%, tem 10% que algumas coisas eu não gosto, mas 90% tinha que ter drenagem, todos. Aquelas ruas que tinham inundação, tinha que fazer tubulação nova, porque é aquilo que destrói o asfalto. Todos os recaps com drenagem, que espalhei de boca de lobo para a cidade nos recaps. Por quê? Porque o asfalto se deteriora fundamentalmente por conta da infiltração de água. É por isso que ele deteriora. Claro, tem o problema da qualidade dele também, mas o principal elemento é o que está embaixo e é a drenagem. E eu fui fazendo isso. Então, assim, tudo na prefeitura que eu consegui enxergar, claro, você não enxerga tudo, era assim, né? Peguei... Tem 300 áreas de lazer na cidade. São pequenos jardins ou pracinhas e tal. Quando eu olhei, nenhuma delas tinha tido reforma ao longo da história delas. Nenhuma. Aí que eu fiz um plano lá com o engenheiro Maruco e com o Rogério Nascedema, vamos recuperar brinquedos quebrados, bancos quebrados, iluminação deteriorada. Aí fizemos um plano, eu consegui fazer 200. Manutenção e recuperação de 200 dessas áreas, né?
Não conseguia fazer mais, claro, porque 4 anos não conseguia fazer mais. Recuperar e deixar a cidade em condições adequadas. E tudo isso, assim, vamos mudar. Qual é o material que está usando? É este? Tem um material mais durável? Tal. O pier lá do Rio Piracicaba, da embarcação, era de madeira. Quanto tempo dura? Nada, mesmo aquela madeira especial, né? Pusemos lá a madeira, que não é madeira, que imita a madeira, daquele produto mais petroquímico, vamos dizer, que imita a madeira, vai ficar lá por muitos anos. Então essas coisas a gente foi olhando e mexendo, né? Você gasta mais, mas no momento. Mas no longo prazo, essas ruas recapeadas não vão precisar tapar buraco. Certo. Entendeu? E assim vai. Então, né, é um conjunto muito grande de coisas, que eu chamo assim, é aliar a técnica, e olha, eu não sou engenheiro, mas como eu tenho uma longa experiência administrativa na coisa pública... Isso vale por 1001... Eu bato o olho, eu sei. E a coisa financeira, aí sim, a coisa financeira exige. Eu tive um bom secretário também de finanças, que foi o Ademir, que continua aí, e que me ajudou muito também a equacionar tudo isso, onde é que a gente ia pegar e tal. Enfim, a equipe também ajudou, né? Quer dizer, não é só... Isso não é mérito meu, não. Se não for... Não existe mérito só do prefeito, nunca existe isso. A equipe toda trabalhou. Equipe boa, muito boa. Uma equipe foi boa para a gente conseguir esses resultados que estão aí. Gabriel, queria agora conversar sobre o Hospital Regional, que você teve aí uma abnegação toda, né, para deixar ele em ordem, prontinho para ser inaugurado, e houve aí algumas considerações que até hoje não foram compreensíveis pela população de Piracicaba, através do governo do estado, algumas informações que contradisseram aquilo que o piracicabano tinha visto e que a sua gestão havia até colocado como um ponto de ação real, pelas notícias, pelas imagens da época que foram feitas ali. De fato, o que ocorreu ali com o Hospital Regional? Olha, se eu tiver um pouco de tempo, né, eu queria explicar um pouco melhor essa coisa. Eu recebi o hospital da gestão anterior, um certo estágio de construção. Claro que prioridade minha era, botei mais de 20 milhões lá para concluir o hospital. Claro, né, a prioridade da cidade é a saúde. E na minha gestão foi a saúde. Né, fiz mais médicos, botei médico em todas as unidades de saúde, né, fiz funcionar a saúde, paguei melhor os hospitais, enfim, fiz funcionar a saúde. E o hospital, para mim, era uma questão importante. O primeiro ano foi, mas a empresa quis negociar comigo mudança de preço. Aí ela começou a abandonar a obra. E abandonou a obra. Lembra que ficou um ano parada a obra? E a gente não conseguia ter empresas interessadas em continuar a obra. Foi muito difícil esse processo, demorou um ano para a gente retomar o hospital, tivemos que relicitar e fizemos alguns contatos com o sindicato da Construção Civil do Estado e tal, para ver se tinha alguma empresa interessada em concluir o hospital. Por que não queriam concluir? Outras empresas não queriam. Mas, bom, se eu terminar, a responsabilidade vai ser minha. Sei lá como é que está esse hospital, como é que a empresa deixou. Isso fica chamada responsabilidade civil, né? Sim. Quem constrói é responsável por 5 anos, pelo menos, de falhas importantes. Então, aí conseguimos, depois de um ano, uma empresa entrou na licitação, ganhou, por sorte, uma empresa excelente, e fomos com o projeto. Nesse meio tempo, o hospital já tinha sido passado, por lei, aprovado na Câmara, para o Estado. Não era mais municipal, eu já estava colocando dinheiro para o Estado assumir quando ficasse pronto. Os engenheiros e arquitetos do Estado acompanharam a obra e acompanharam o projeto. E o projeto é igualzinho o projeto, aliás, se você olhar a foto, é igualzinho até a frente do hospital, do Ouro Verde em Campinas. É o mesmo projeto. Eles acompanharam a obra até o final. Bom, quando estava pronto, e olha, eu negociei com o governador, negociei com o secretário de Saúde do Estado o tempo todo. Falei, olha, vai ficar pronto, tem que equipar, tem que mobiliar, tem que contratar
a organização que vai fazer a gestão do hospital. Tive com o reitor da Unicamp, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas esteve aqui várias vezes, queriam, acho que até querem ainda, instalar a Faculdade de Medicina da Unicamp aqui também do lado do hospital. Fiz todo esse trabalho. Aí quando estava terminando, né, estamos entregando o hospital em julho. Ah, não, falta o negócio da climatização. Eu fui no secretário, até fui mal educado, e com a equipe dele junto. Falei, secretário, me desculpe, sua equipe, ela acompanha a obra até agora, lá tem climatização, sim senhor, vai lá, você foi lá, não foi? Sim, conheci lá, né? Conheci na época. Todo o ar-condicionado instalado em todo o hospital e funcionando. Como é que está faltando? Falei, secretário, me desculpe, mas não tem sentido dizer que tá tudo lá instalado e funcionando. Protegeu a equipe, né? Eu fui mal educado. Falei mesmo, olha, tem um negócio na política, Alexandre, é a meia verdade ou meia mentira. Eu não sei fazer isso. Eu falei, olha, secretário, está pronto. Sua equipe acompanha, agora no final vem dizer que falta algo que não falta. Bom, ele ficou bravo comigo, nunca mais falou comigo. Nunca mais falou comigo. Bom, eu inaugurei o hospital, claro. Eu tinha terminado. O projeto, tal como estava, foi cumprido integralmente, estava pronto. Aí veio para cá o governador. Falei, bom, agora o governador que sobrou, né? Ele veio para inaugurar a penitenciária, eu estive com ele. O único político que foi lá fui eu, que nenhum político vai em inauguração de penitenciária, né? Eu fui. Não dá muito ibope. Não dá muito ibope. Eu fui, prefeito da cidade, representar. Aí o pessoal da imprensa perguntou ao governador sobre o hospital. Eu atrás, assim, né? Não, porque falta climatização. Eu falei, meu Deus, a história. Contaram para ele a mesma história. Aí lá dentro do hospital, de tanto insistir, falei com ele, governador, estou terminando o governo, não tem sentido aquele hospital, dá para funcionar? Não, mas tem problema. Não tem, governador, eu já discuti. Olha o que eu falei para o governador. Tem problema da climatização, prefeito. Gabriel, ele me chama, né? Gabriel, tem problema da climatização. Eu falei, governador, não tem. O projeto é integralmente pronto. O que a secretaria inventou é um upgrade lá, né? Mas funciona do jeito que está lá. Não, pode até fazer depois isso, não agora, tal. E parcialmente dá para funcionar o hospital, que era uma coisa que eu já tinha discutido com o Pedro Melo, né, de funcionar parcialmente, está uma maior dificuldade aqui na cidade. Bom, ele falou, eu vou ver com o Davi é o secretário. Bom, nunca mais tive resposta de ninguém, né? Então ficou o hospital pronto, com todas, e eu sou planejador, eu sei, olha, ninguém sabe, eu mexo com saúde pública, né, desde 1984, há 30 anos. Sou professor da área, tenho mestrado em saúde pública. No Ministério da Saúde, eu administrei 650 milhões de dólares, que hoje dá, vezes 3, 2 bilhões de reais, de investimentos em hospitais, equipamentos, no Brasil inteiro. Eu sei o que é isso, tinha uma equipe enorme de arquitetos, de engenheiros, eu sei exatamente como é que é o hospital, como que faz, como é que faz para funcionar, como é que funciona a hora, sei tudo isso aí. Aí tentaram me convencer de que eu estava errado. Me desculpe. Né? Então, eu acho, particularmente, o seguinte, o governo encontrou essa coisa de que falta climatização, que não falta, vou aqui dizer para todos, não falta, o hospital está completo, pronto, antes desse último investimento. Se atualizar o valor, foram investidos ali mais de 100 milhões. Atualizando o valor, é 85 milhões, mas dada a inflação de 2010 para cá, dá mais de 100 milhões. Investiram para concluir agora, que dizem que é para concluir, 900 mil reais. Quer dizer, em 100 milhões estava faltando 900 mil para concluir. Que é isso? Isso é brincadeira. Então é o seguinte, eu fiquei indignado, estou indignado até hoje, porque fiz o máximo esforço para aquele hospital ficar pronto, ficou pronto em metade de 2016, e veio com a história de que não estava pronto. Para mim, empurraram com a barriga para poder funcionar não em 17, mas em 18. Sim. 18 é ano de eleição.
Aí tá bom, então começa em 18. Eu acho que foi isso que aconteceu, fora o fato de que obviamente tem o Estado vai ter que botar muito dinheiro para fazer funcionar o hospital. Eu acho que foi uma questão política e não técnica. Técnica não foi. O hospital está pronto, poderia funcionar agora. Os hospitais locais visitaram o hospital. Aprovaram, disseram que era melhor do que o que eles têm. Quer dizer, se a Santa Casa funciona, se o Cana funciona, né? Então, num padrão abaixo das nossas instalações do Hospital Regional, por que ele não poderia funcionar? E é uma pena. Fica aí a pergunta. Quer dizer, é uma pena. Infelizmente, a questão política, às vezes, prevalece sobre a questão técnica. Mas é importante essa sua explicação para mostrar, mais uma vez, né, dar essa explicação à população de que foi tudo feito, foi tudo entregue, foi tudo terminado. O que era responsabilidade da Prefeitura... Concluído na gestão sua. O que era responsabilidade da Prefeitura... Foi feito. Fizemos, concluímos, de acordo com o projeto original do hospital, né? Enfim, olha, né, isso é uma das coisas que eu me irrito. Aliás, quando vejo a imprensa diariamente sobre o hospital vai funcionar, faltava não sei o quê, eu falo, tudo mentira, mas não adianta eu ficar rebatendo, não vou rebater, deixa. Né, eu estou rebatendo aqui agora com você, já rebati numa outra entrevista com o Mário, enfim, mas, sabe, me cansa ter que ficar explicando isso e tal, e a população, infelizmente, não sabe. Né, e fica acreditando nas diversas versões que tem por aí. E há versões que interessam, né? Quer dizer, politicamente interessa a alguém. É verdade. Né? Vamos perguntar para o governador em breve, né, o que é que ocorreu e o que de fato tem nessa história toda, mas o importante é essa posição aqui do prefeito, do ex-prefeito Gabriel Ferrato, na gestão dele como prefeito, tudo terminado, tudo feito, tudo objetivamente concluído. E é importante a população de Piracicaba ter essa informação. Você que fica aí sofrendo por falta de vagas, já teve aí essa dificuldade, né? E o hospital não vai também sanar todo o problema da falta de vagas na cidade por ser justamente regional, né? Mas vai ajudar. Vai ajudar bem. Hoje a situação vai ajudar bem. Por isso é a minha pressa em terminar, né, e fazer com que o governo caminhasse junto comigo. Várias reuniões eu tive lá com o Pedro Melo junto, o secretário, né, com o secretário e com sua equipe. Estava tudo para encaminhar, não encaminharam nada, né? De nada. Equipamentos agora, acho que vão começar a adquirir. A Funcamp da Unicamp, agora que vão começar, vai começar talvez o convênio, vai ter que contratar gente, vai ter que treinar gente. Olha, testar os equipamentos, porque tem que testar para funcionar o hospital, não pode ir lá, botar aí. Qualquer coisa. Vamos lá, funciona, não é assim. Enfim, tem que calibrar os equipamentos. Tudo exatamente de acordo com o funcionamento, com as prioridades, especificações. Então vai demorar mais tempo. Então, aqui está demorando. Está passando de 2017, um ano. Esse julho fez um ano que o hospital ficou pronto. E já jogaram para 18. É demais. A situação de saúde que está passando a população brasileira em Piracicaba com problemas, adiar isso para mim é um crime, entendeu? É um crime, mas enfim. Mas a sua parte, a minha parte feita, eu fiz. A sua responsabilidade, ela foi cumprida. Foi cumprida, plenamente. Sua e de toda a sua equipe, do seu time aí que trabalhou. Aliás, o time de engenheiros nosso, o secretário, o Arthur, a turma trabalhou muito para que o hospital ficasse pronto. Todo mundo trabalhou muito para na área da via, lá, o Jorge Aqueira, enfim, trabalhamos para aquilo ficar tudo pronto para poder inaugurar, né? Aí veio a notícia que não vai. Pois é. E a sua indignação é também uma indignação da população. E você mais indignado ainda, e a população que conhece a história também indignada, porque o prefeito da época fez o que era para ser feito, mas infelizmente forças ocultas, como diria o Jânio Quadros, né? Forças ocultas, ele falava ocultas. Quando me pergunto por que aconteceu isso, é mais ou menos isso. Forças ocultas. Tem várias hipóteses possíveis, né? Eu não sei qual que é a melhor. Gabriel Ferrato com a gente no programa de hoje. Vamos aproveitar a sua presença aqui e falar de reforma política. Você que conhece muito Brasília, você acha que passa alguma reforma de interesse do povo brasileiro nessas conversas todas? Ou vai ser apenas uma perfumaria, como se diz? Nada do que acontece ou está acontecendo em Brasília hoje
interessa aos brasileiros. Tá aí. Nada. Tá aí. O Congresso, infelizmente, esse Congresso que está aí, é de uma qualidade baixíssima, de um lado, de outro, que os interesses são meramente pessoais, todos ali querem, na verdade, estão olhando para o ano que vem, porque querem se reeleger, só isto. E o Brasil fica para depois. Quando eu falo Brasil fica para depois, é porque o Brasil está quebrado, né? Está quebrado. Isso, vou repetir, o Brasil está quebrado. Se não atuarem corretamente em Brasília, 2, 3 anos vai ter problema. Vai ter problema mais grave, né? Essa recuperação que está tendo aí, tá bom, mas ela não vai continuar se não mexerem em muita coisa no Brasil. Tem que ter um projeto para o Brasil. O Brasil não tem projeto nenhum. É tudo mais ou menos, para cá, para lá. As corporações mandam no Congresso, né? O Congresso só tem interesse na reeleição. Enfim, não vou dizer que é o Congresso inteiro, mas é a maioria, né? Tem gente boa no Congresso. Não vamos negar isso, tá? Tem gente boa. Mas a maioria do Congresso não está operando para melhorar o Brasil. Então, a reforma política que estão propondo, o tal do distritão agora, né? Isso é claramente para reeleger os que estão lá. Claramente. Porque eles são mais conhecidos e, portanto, terão mais votos, né? Os desconhecidos terão muita dificuldade de se eleger. Portanto, as pesquisas indicam, não sei se isso é real, na hora do vamos ver tem que olhar isso melhor, que o povo brasileiro quer renovação. Não sei se na hora do voto vai acontecer isso. Mas com esse projeto distritão, não tem renovação. Por outro lado, agora, hoje, de ontem para hoje, inventaram o distritão misto. Que, quer dizer, é um sanduíche, né? Distritão misto é um sanduíche, né? Então, assim, é tudo para favorecê-los, tudo. Assim vale também para a discussão que está acontecendo entre eles em relação, e no Supremo Tribunal, para livrar a cara deles, né? Agora está ameaçado até que a condenação em segunda instância, o Supremo pode mudar de posição para o sujeito poder ser candidato. Olha, está um caos esse país, está um caos em todos os sentidos. É a pior crise política, na sua opinião, de todos os tempos, por se tratar justamente de uma crise que pegou todas as esferas da política? Pegou primeiro todas as esferas da política, pegou praticamente quase todos os principais líderes dos principais partidos, né? Eu acho que isto balançou demais a elite política deste país, né? E pegou também, cá entre nós, os homens de negócios. Não só empreiteiros, como banqueiros. Banqueiros poderiam estar sendo pegos também. Parece que aí estão aliviando um pouco, né? Mas pegou muita gente graúda no país, né? Envolvidos em falcatruas, corrupção e tudo isso que a gente tem assistido diariamente há tanto tempo nos jornais diários, né? Nos jornais todos, né? Na mídia em geral. Como um todo. Né? Isso vem desde lá do mensalão e vem vindo, né? Então não acabou nunca esse negócio. Portanto, acho que a crise tem uma crise ética profunda, ética ou moral, o nome que se der a isso, eu chamo de ética, né? Mas pode ser chamado também de moral, né? Uma perda de valores total, né, na sociedade. Bom, se ele rouba, eu também posso roubar. Né? Se o Lula fez isso, eu também posso fazer aqui. Se o Aécio fez, eu também posso fazer. Se o Temer fez, eu também posso. Enfim, virou isso. Então, pegou todo mundo. Pegou todo mundo. E aí, os valores da sociedade se deterioram completamente. Não tem exemplos, né? Não tem exemplos. Exatamente. Quem é o meu guia? Não tem guia. Não tem guia. Então, assim, e a autoestima do povo cai, né? Claro. E acham, e aí não tem muita razão, que a crise que tem a ver só com corrupção. Não é, não. Não é, não. A crise que está aí não tem a ver com corrupção. A corrupção é um componente, né?
Por que ele é um componente? Porque as pessoas se preocupam só em ganhar para si e esquecem os interesses nacionais do país, da população. Né? É um componente. Mas a crise econômica é mais grave do que a corrupção. É muito mais grave, que você vê diariamente que não consegue fechar contas no governo federal, os estados também não vão conseguir fechar contas e os municípios não fecharão contas. Então, aí as contas públicas vão ter um grave problema que agora só acreditar no próximo presidente se nós soubermos eleger. E se na eleição eles contarem a verdade. Coisa que eu não acredito. Acho que vão continuar vendendo um paraíso, ilusão para a população brasileira, e quando assumir o poder não vão poder cumprir, porque não tem como cumprir. Enfim, eu tô meio desanimado, viu? Mas não pode, tem que... com relação a tudo que está acontecendo no Brasil. Não estou vendo nenhuma luzinha no final, no fim do túnel aí, né? Mas eu acho que a população brasileira está assim, desanimada. É uma situação de desalento, né? Mas tem que ter opções novas, né? Tem que criar opções, tem que né? criar opções. Não é por isso que a gente, nem por isso eu estou parado, obviamente. Eu estou tentando aí trabalhar para que a gente possa ter mais para frente pessoas interessadas aí na política, principalmente, que possam compor um novo time de gente séria, honesta, ética, correta, pensando mais na sociedade do que em si mesmo. Vamos ver se a gente consegue ajudar a construir isso. E você está no PSB, na presidência do partido? Estou na presidência local do PSB, estou tomando muito cuidado para organizar, nova força, ouvindo as pessoas, quem quer vir junto, né? Para a gente criar uma alternativa. Vamos ver, né, Néder? Tem que ter gente, né? Você não faz nada sozinho. Eu espero que o PSB, primeiro, ele não está tão alvejado lá na esfera federal, né? Não se envolveu nessas falcatruas, o partido, as pessoas do partido, né? E na esfera local, nós estamos construindo do zero, do nada, né? Praticamente do zero. O partido agora começa a ser... Ele existiu, mas nunca foi efetivo, né? Passa a ser reconstruído. Vamos ver se a gente consegue construir o PSB aqui e dar algum salto para a cidade, seria importante. Para o Estado seria importante, para o Brasil, se a gente conseguir construir essa alternativa política, né? Vamos ver. Vamos ver. Depende das pessoas, não depende só de mim, não. Eu faço a minha parte, mas eu preciso de gente para vir junto e a gente poder construir uma alternativa séria e correta para a cidade e para o país. As pessoas se engajando, né, numa nova frente. Isso. Gabriel, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. É sempre uma alegria quando você vem nos visitar. Eu faço sempre esse convite ao nosso querido Gabriel Ferrato pela sua transparência, pela sua ética, pela sua responsabilidade na política, pelo que você desempenhou nesse período todo, esse longo tempo que você atua na política, no serviço público, mas sempre com um grande respaldo de credibilidade, nunca tendo nada contra que o desabonasse, muito pelo contrário. As pessoas, quando o nome do Gabriel vem à tona, lembram sempre de um cara sério, trabalhador, um grande gestor público, né? Uma pessoa que tem aí uma postura realmente muito correta diante das obras públicas, dos investimentos e principalmente aquela pessoa que conhece bem aí os anseios de um país melhor. E eu espero que você em breve retome aí as suas ações efetivas na política. Um grande abraço a você. Agradeço, né? Agradeço a população de Piracicaba também, que nesses 4 anos que eu fiquei, me deram muito apoio, muito suporte para a gente fazer a luta que fizemos por uma vida melhor, por uma cidade melhor. E os resultados estão aí, né? Empresas vindo para a cidade, investindo aqui. Isso é fruto da qualidade de vida que tem a cidade. Não escondendo os problemas, tem problemas, né? Mas a gente conseguiu avançar, é isso que importa. E vamos continuar trabalhando pela cidade, sim. De outra maneira, claro, não como prefeito, vamos continuar trabalhando pela cidade, pelo Estado, pelo país e pela gente brasileira. O mais importante é isso. Maravilha. Obrigado. Abraço. Obrigado. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Gabriel Ferrato e com ele, ao lado, a gente vai encerrando aqui o programa de hoje, agradecendo muito o seu carinho, agradecendo a sua atenção. Estamos todas as noites, sempre às 11h30, aqui na tela da nossa TVR. E você nos acompanha também pela internet,
Tá aí para você abaixo, nossos endereços no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, Néder Especial, na TVR e na internet, sempre ao seu lado. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Tenha uma grande noite e amanhã a gente está de volta. Fica com Deus, valeu!